Muitas pessoas acham que ter fé é você, quando você tem fé, é você adquirir bênçãos, é você adquirir bens materiais, é você não ter uma doença, é você não ser perseguido, é você andar praticamente com os pés flutuando, né? As pessoas têm esse pensamento sobre a fé, né? Que a gente tem fé, nada de mal nos acontece, né? Mas a Bíblia ela mostra algo diferente desse pensamento que eu considero equivocado, né? Pelo que a palavra me mostra. Então a gente vai ver hoje, vai dinamizar um pouquinho isso à luz de Hebreus 11, para a gente ver para a gente perceber os dois polos da fé, né? Os dois lados da fé. Porque o que a palavra nos mostra é que existe uma linha onde a fé ela tem dois lados e existe, a partir dessa linha para cima, você tem, sim, só bênção, né? Mas que aqui na Terra existe dois polos, não existe uma regra. Aqui, após a vinda de Jesus, você vai ter aquela promessa alcançada, certo? Você vai ter aquela promessa alcançada. Mas que antes da volta de Jesus, a fé ela é como se fosse um gráfico que oscila, entendeu? Oscila. Isso a gente vai perceber perfeitamente aqui em Hebreus 11. Então, aqui em Hebreus 11, a gente vai ler do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, aqui ele vai falar sobre os heróis da fé. Um pouco antes ele fala de Noé aqui. O que é interessante aqui é que eles obedeceram, eles andaram com Deus. E olha só o que diz o versículo 13. Todos estes morreram na fé, eles morreram tendo fé até o final. Olha só, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, não obtiveram a concretização da promessa nessa terra aqui. Quero enfatizar aqui, falando um pouco sobre os dois polos da fé, eu quero enfatizar aqui dos versículos 32 a 39. Olha só. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, né? Aí interessante aqui, ó. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe. E aqui no versículo 33, ele diz assim: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fechando boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada. Olha só, aqui está mostrando só a vitória, né? Só a vitória, só a parte boa, né? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram... Agora vem o outro lado da fé, olha. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos
antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, aqui a gente vê os dois polos da fé, né? Os dois lados da fé aqui. Tem um lado que é só vitória, né? Que aconteceu lá atrás, e tem um outro lado que é o lado que aqueles foram, mas morreram na fé. Aqui ele diz, ó, todos estes morreram na fé. E o principal aqui, uma coisa que é muito importante a gente perceber, é que estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, mas eles tiveram um bom testemunho para obter uma promessa superior dessa da terra aqui, que é a ressurreição dos corpos, a transformação dos corpos, entendeu? E a vida eterna, o reino milenar, né? Que a gente vai ver sobre isso mais na frente. Quando Jesus Cristo vier, que todos serão ressuscitados, juntamente com Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos na fé que morreram. Essa é a promessa, que nós todos vamos ser. É por isso que ele diz lá, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, entendeu? Então muitas vezes fé não significa a vitória, sabe? Não é uma regra aqui nesse mundo, não. Você vai só obter vitórias. O que você tem que aconteça o que acontecer, você tem que morrer na fé, acreditando. Por quê? Porque assim você vai obter um bom testemunho, né? Isso que a palavra diz. Então, em Atos 14, 22, ele exemplifica muito sobre isso também. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha só, a permanecer firmes na fé e que, através de muitas tribulações, olha só como a fé, ela não é só essa fé moderna aí que pregam, né? A fé do oba-oba, a fé Nutella aí. Aqui em Atos 5, do versículo 40, né, no contexto aqui, os líderes das sinagogas estavam perseguindo, né, os cristãos que estavam pregando sobre Jesus nos templos, né, nas sinagogas. Gamaliel se levantou aqui e falou para eles terem cuidado, porque eles poderiam estar lutando contra o próprio Deus, e se for verdade o que eles estiverem falando, né? Então, no final ele diz assim, ó, chamando os apóstolos, versículo 40, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Ou seja, você percebe aqui uma coisa muito interessante. Por quê? Porque hoje em dia a pessoa não aguenta um ai, entendeu? Que ela já chora, já é o diabo se levantou e tudo mais, e já cai de joelho chorando e não sei o que. Aqui fala que eles foram açoitados, né? Ó, eles açoitaram eles e eles se retiraram regozijando-se. Regozijando é se alegrando por serem dignos de sofrer por esse nome, sofrer afrontas por esse nome, entendeu? Então, em Filipenses 1:29, Filipenses 1:29 diz assim, ó, o último texto que eu vou trazer aqui. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. A graça de padecer, entendeu? Olha só, ele está dizendo que padecer por Cristo, né? Como ele disse lá em Hebreus 11, padecer, ser escarnecido, muitas vezes é uma graça,
ser açoitado. Tu vê que eles saíram e alegraram-se por serem dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então, ele diz aqui, porque vos foi concedida a graça de padecerdes e não somente de crerdes nele, entendeu? Você tem que permanecer firme na fé. Vindo bênção ou vindo perseguição, você tem que permanecer firme. E às vezes não é que seja o diabo ou não, é que faz parte da trajetória, faz parte da trajetória da fé. Você muitas vezes sofrer, entendeu? Isso é previsível para aqueles que conhecem sobre a verdadeira fé. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Considere se inscrever no canal, dê o seu joinha, ative o sininho para que a gente possa continuar fazendo esses estudos aqui. Espero que eu tenha agregado algum valor e até a próxima.